Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. A gente teve um grande desafio aí na área de inovação, com o apoio do Gabriel e de um baita time, de construir essa curadoria dessa arena. Segundo a Cris aqui, entrou aqui, não consegue mais sair para ver o resto do evento. E uma curadoria que trouxesse pessoas de peso com experiências de vida diferentes, experiências de carreira diferentes que pudessem engrandecer aqui a discussão para o nosso público do Web Summit e para o nosso público lá das nossas redes, que está sendo transmitido para as nossas unidades. Então, para esses nossos alunos do SENAC, do interior do estado, e é para eles e por eles que hoje a gente vai falar exatamente sobre como construir um futuro mais inclusivo. Porque, na verdade, hoje, infelizmente, a gente ainda tem um gap aí, né, de oportunidades, a gente tem aí muitas questões, muitas barreiras que precisam ser vencidas para que a gente possa ter esse mundo melhor para todos, de forma igualitária, né? E aí todas as questões de gênero, de raça, social. Então, por isso, a gente está aqui. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui com elas duas maravilhosas, um painel só de mulheres, para a gente poder empoderar e trazer muitos insights e pensar como construir esse futuro. Então, para começar, eu vou perguntar para a Cris aqui, né, para ela me falar um pouquinho sobre... De novo, Cris. A Cris está em todas aqui no nosso painel. Como é que os projetos como vai na web, né, que tem, como você falou na outra palestra, que tem esse potencial de acelerar os talentos na área de tecnologia e trazer esses jovens e mulheres para esse mercado que é tão promissor, podem, de fato, mudar, impactar a vida desses jovens, de suas famílias e comunidades? Obrigada, Renata. Parabéns aí, turma do SENAC. Parabéns a todos que se permitem estar aqui no Web Summit, esse evento tão lindo. Pensar no impacto real é sempre muito complexo, né? As pessoas discutem qual é a ponta, né, de fato, qual é o dado, qual é o número real. O número real, ele se constrói na caminhada, né? Assim, os jovens que vêm para o Vai na Web estudar tecnologia em diferentes linguagens, eles têm uma média de 7 meses para adentrar o mundo da tecnologia. Só que o mundo da tecnologia ele é imediato, ele é infinito, inclusive, porque ele se renova todos os dias. Então, assim, quando está pronto, quando ele decide, o que a gente faz do lado de cá é potencializar ele ao extremo, para que ele acredite que ele é capaz. Então, assim, o resultado, muitas das vezes, vem no feedback de uma empresa que gerou a oportunidade de empregar aquele jovem e dizer: nossa, o que vocês fizeram aí atrás? Ou aquele pai, aquela mãe que diz: Cris, eu não estou entendendo, vocês estão caquetizando meu filho, está caquetizando minha filha? Por que ele aprendeu a falar baixo? Ele está falando as palavras igual gente rico fala. Não é gente rico que fala a palavra bonita, são pessoas que buscam conhecimento e adquirem ao longo de muitos anos de estudo. Então, como um acelerador de educação, o maior impacto é a própria transformação por dentro da TI. É ele entender principalmente o que é o letramento digital, quais são as funções, as ferramentas, selecionar melhor cada momento que ele está ali naquele mundo virtual, líquido, sendo bombardeado de informação, para que ele, de fato, aprenda a selecionar conhecimento e que ele faça desse conhecimento uma ferramenta para que ele se autotransforme. Maravilhoso. E vou falar um pouquinho com a Mari aqui sobre essa questão da diversidade, né? Como é que as empresas têm visto isso? Porque para inovar, as empresas precisam buscar, né, esses talentos, essas pessoas diversas, para que a gente possa realmente ter uma riqueza aí na construção. Quanto você vê aí as empresas fazendo movimentos para atrair talentos mais diversos? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Aí o Gabriel, a Renata, a Cris, muito feliz de estar compartilhando esse painel com vocês. E eu gosto de falar que não existe, não acredito em inovação sem diversidade. Por que eu não acredito? Porque eu não acredito em inovação sem provocação. Não tem como inovar se a gente não tem uma provocação interna. E aí eu faço esse exemplo, né? Eu sou headhunter, eu recruto para muitas empresas aí em mais de 15 países e eu levo essa pauta e eu provoco os gestores e os líderes a pensarem. Vamos supor aqui que você tem uma equipe
e toda a sua equipe tem o mesmo background, a mesma formação técnica, a mesma perfil comportamental, o mesmo perfil técnico, as mesmas histórias, as mesmas experiências, as mesmas vivências. Se você tem uma equipe assim, você tem uma equipe muito parecida, certo? Muito parecida. E uma equipe muito parecida, quem provoca quem? Ninguém. Ninguém provoca ninguém. E inovar é sugerir uma nova forma de fazer algo. Se ninguém te provoca a fazer algo diferente, ninguém vai inovar. Então, eu acho que é a partir desse entendimento, eu como headhunter, eu como recrutadora, muitos gerentes, CEOs, Mariana, eu quero perfis inovadores. Eu quero perfis inovadores. Acho que é a palavra que o RH mais escuta. Pelo amor de Deus, contrata perfis inovadores. E aí, eu faço uma pausa e eu pergunto, você quer de fato? Primeiro passo é decidir, você quer? Porque se você quer, você precisa levar consigo todos os outros fatores que levam a ter uma equipe inovadora. Então, vamos parar de hipocrisia e tomar uma decisão. Primeiro passo é esse, né? O segundo passo é, se você quer uma equipe inovadora, você, gestor ou líder, está provocando a sua equipe a ser inovadora? Dentro da sua equipe hoje, tem alguém provocando alguém ou está todo mundo igual? Com o mesmo background, com a mesma experiência? Porque se está todo mundo igual, ninguém vai provocar ninguém, aí não tem, né, uma inovação. Então, eu acho que eu vejo muitas pessoas querendo inovar, muitos líderes querendo inovar, muitos me pedindo um RH para inovar, e nem todos dispostos a levar consigo as consequências e as questões, outras questões que vêm junto com a inovação, e a diversidade e a inclusão, ela é uma delas, né? Então, eu acho que nós temos que entender, todo mundo que tenha, se tem alguém aqui que contrata, se tem alguém aqui que tem esse poder, seja sendo líder, empreendedor, ou vai ser um empreendedor do futuro, tem que pensar da seguinte forma, né? Que a diversidade, ela vai te trazer novas formas de ver as coisas, novas visões, novas experiências. Ela vai te provocar a pensar diferente. O problema é que provocação nem sempre é a coisa mais agradável. Provocação, às vezes, intimida e tira a gente, né, da zona de conforto. E a diversidade de conhecimento geracional, de raça, de gênero, de tudo, ela ajuda a gente a se provocar e a pensar diferente. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo uma dualidade. Pessoas, Eles empresas que querem, mas talvez mas eles não saibam o que vem exato, junto, né? Exatamente. Disso. Eu sei que lá na área de inovação, quando a gente começa a causar, que é a tal da provocação, fica todo mundo assim, dá aquela balançada, a gente, não, mas é o papel, né? Estamos no papel certo. Então, se não estiver fazendo isso, é porque realmente não tá indo para o caminho certo. Perfeito, né? Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho aqui também sobre esses potenciais talentos, né? Para que a gente possa preparar esses talentos para se preparar, para estarem prontos para entrar nesse mercado, com esse pensamento mais crítico, mais inovador, com esse olhar mais transformado, né? Você deu um exemplo aqui de como se portar, como falar no mercado de trabalho. Quais são as principais habilidades assim, que você vê para trazer esse profissional, esses jovens, de realidades diferentes, e colocá-los, não que vá encaixá-los numa situação diferente, mas prepará-los para encontrar esses desafios todos no mercado? Então, eu acho que para o meu público aqui no Vai na Web, nesses últimos 5 anos, o que a gente tem buscado como equipe que qualifica, também está do outro lado, né? A gente tem todo um cuidado aqui de como fazer essa jornada de qualificação, ela trazer muitos valores, né? Muitas competências e diferentes conhecimentos. Mas também tem um outro lado, né? Tirar da zona de conforto quem já está nela há alguns anos, mas busca inovação e deseja, tem sido também um papel importante para a gente no Vai na Web. Então, a gente tem pós-formação, esse jovem é contratado, a gente fica ali no pé da empresa que contratou, gente. Não é fácil não, tá? A gente está lá dizendo para o cara, você quer inovação, você quer essa nova geração de jovens talentosos dentro da sua empresa. Mas se você não se preparou, a gente também vai te ajudar nesse processo. Porque é muito delicado. É uma geração que desafia. Olha essa menina. É uma geração que desafia. Então, assim, é muito difícil também para aquele colaborador que está dentro da empresa 5, 10, 15, 20, 30 anos
lidar com essa geração tão ousada, tão tecnológica, tão à frente. Isso para a gente no início foi muito desafiador, né? Em ver tantos talentos, e é importante, assim, o Vai na Web nasce dentro da casa da Forsti, e dentro da Forsti a gente começa a desenvolver a metodologia Deep Tech, exatamente porque a tecnologia ela tem alma, ela é profunda, ela é de afeto, ela utiliza o poder das palavras, ela acolhe. Então, se as gerações que utilizam toda essa ferramenta de tecnologia, que deseja mais e mais todos os dias, todos nós, dentro dos nossos espaços de colaboração, não tivermos esse lugar de decisão de dizer, eu não quero estar dentro da zona de conforto e eu quero aprender também com essa juventude que está adentrando a minha empresa. Se não tiver dentro, todo esse esforço magnífico que a gente faz aqui fora pode, de verdade, não ser o impacto que a gente gostaria. Então, a gente tem aqui uma frente de qualificar aqui atrás e fazer toda a jornada. E aqui na frente, durante pelo menos 6 meses, a gente também acompanha. E é importante, porque aquela empresa que antes era só uma apoiadora, uma parceira, um cliente do estúdio, ele passa a ser um parceiro de vida desse jovem. Ele passa a cultivar uma nova geração de verdade, que passou pela qualificação aqui e chega lá na frente com esse olhar de verdade, se sentir acolhido e acolher. Porque é uma geração que ainda incomoda muitos colaboradores que já passou dos 50, né? Chega com seus 20, com seus 30 anos, com tanta inovação, com tanto conhecimento, muitas pessoas perguntam, aonde essa menina aprendeu isso tudo? A minha coordenadora pedagógica, a Joy, que deve estar me assistindo, ela é ex-aluna, e ela está nos seus 27 anos, ela fala 3 idiomas, ela é tradutora de livro para tailandês, ela é front-end, back-end, é uma full stack, está lá enfiada na nuvem, quer saber tudo sobre cloud. Maravilhosa. Então, assim, quer estudar o GPT, elas estão todas estudando, elas querem entender. Então, assim, não é mais necessário dizer vai, não é mais curioso dizer, dá uma olhada. Não, elas estão olhando, elas estão estudando, elas estão lendo. E, diga-se de passagem, eu acho que tem um privilégio... Ocupando espaços também, de estar né? no Vai na Web, que é uma casa muito de equidade de gênero. Em 2021, a gente sai no prêmio Manitec de maior impacto em equidade de gênero no Brasil. Em 2022, a gente sai lá na Startup Up como a 8ª melhor startup de educação, principalmente impacto em equidade de gênero. A gente também já entendeu que esse impacto que as empresas tanto gostariam de fazer parte dentro da inovação requer, sim, equidade de gênero. Requer muitas mulheres, muitos grupos LGBTQIA+, atuando internamente. E o grande desafio estão preparados, porque essa geração aqui fora tem se preparado 24 horas por dia. E é essa geração que está construindo, sedimentando aí esse futuro mais inclusivo, né? Eles são muito ousados. Esses exemplos mostram, nos dão esperança realmente desse futuro. É ousadia pura, porque não tem medo, né? Então chega querendo mais. Mais e mais e mais e mais. Não tem um limite para essa nova geração, porque eles são uma geração muito tecnológica. O que a gente tem feito é direcionar esse uso da tecnologia de uma forma mais consciente, mais segura, e que se escale esse conhecimento para que ele se transforme muito mais rápido que antes. E o nosso maior impacto está também dentro da educação, porque tecnologia é educação, tecnologia é conhecimento, é amor, é acolhimento, é bem-estar. Então, muitas das vezes, quando chega uma ferramenta nova, que eles todos vão para lá, a gente diz, ali tem um lugar que a gente precisa aprender nesse momento junto com eles, e não ensinar só. Então, eu acho que quando a empresa também se coloca nesse lugar de aprender com essa geração, e quem está lá há muitos anos e conhece toda a estrutura, também ensinar que estrutura é essa, né? Que missão e visão de valores, tudo que tem ali, sem ser nesse onboard muito rápido, ensino a relação humana, unido às ferramentas de tecnologia que são usadas ali, eu acho que tem uma tendência a um impacto muito maior. E sempre vai valer a pena para qualquer empresa hoje que abre espaço para essa geração adentrar e se materializar como um membro colaborador dela. Era isso que eu ia perguntar para a Mari. Se a empresa, as empresas, elas enxergam esses colaboradores, esses jovens talentos que estão chegando com toda essa força que a Cris trouxe aqui para a gente, toda essa curiosidade, todo esse conhecimento também, né? Enxergam eles e estão trazendo eles de uma forma mais acolhedora, enxergam isso como uma expectativa para um futuro diferente dentro das empresas? Eu acho que isso está começando, acho que estão dando
mais importância para isso agora. Nós temos hoje 3 gerações trabalhando dentro de uma mesma empresa. Ah, Mariana, mas sempre não teve? Sempre tivemos, mas com essa diversidade de conhecimento, nunca tivemos. As empresas que estão mais performando são as que estão sabendo fazer a melhor diversidade geracional também. Né? Hoje um exemplo rápido, né? Antigamente, quando que ia se falar que um mentor poderia ser alguém mais jovem que você? Um mentor era apenas o CEO, o diretor, o gerente, o C-level, né? E hoje a gente fala da mentoria reversa. Hoje a característica para mentor não importa a sua idade, importa o seu conhecimento, a sua vivência, né? Então, eu acho que isso é super importante, sim. Só para complementar uma fala anterior, eu acho que existe um momento, né, que esses jovens estão se preparando, né? A CRIT tem esse propósito de contribuir com essa preparação. E existe um outro movimento que nós temos que convencer as empresas e educar as empresas e as pessoas que ali estão para poder fazer esse encontro de uma maneira mais otimizada. E no recrutamento e seleção, vou dar aqui algumas boas práticas do que fazer para que a gente... porque a diversidade, a gente está falando de representatividade. E a inclusão, a gente está falando de dar voz. Não adianta fazer uma coisa, contratar e não dar voz. Ou não adianta dar voz e também não contratar. Eu acho que é uma operação casada para ser, de fato, efetiva. E na contratação, eu recomendo muito a entrevista por competência. Né? A entrevista por competência ela é uma entrevista justa, mais justa, que ela foca 100% na competência. Uma coisa simples que para mim hoje deveria já ser boa prática global. Graças a Deus, eu acho que as maiores empresas de mercado já estão aderindo. Currículo sem foto e sem idade. O currículo hoje tem que ter nome, endereço não completo, endereço, cidade e estado, nome e cidade, estado, e-mail, telefone, LinkedIn, ponto. Eu não tenho que exigir foto, né? Porque o meu processo seletivo ele tem que ser 100% focado em uma coisa, competência, mas absolutamente nada. Mas quer ver outra coisa que acontece? Ah, Mariana, tudo bem, vou, né? Estou aberta para contratar com uma maior diversidade e tal. Exige das funções coisas surreais. Então, o processo começa na descrição de cargo. Porque não adianta você pedir 10 mil línguas, não sei o quê, experiência, intercâmbio, foi, voltou, não sei o quê, se você quer contratar com diversidade, com representatividade. Então, eu acho que muitas vezes focam até em fazer uma boa entrevista, uma entrevista que vai proporcionar um processo seletivo justo, mas se a sua descrição de cargo ela não está alinhada com esse princípio desde o início, o processo já dá. Então, assim, cuidado com isso. Cuidado com também outra coisa. Aonde que você divulga a sua vaga? Você diversificar os canais de divulgação da sua vaga. Para você atingir outras pessoas também. Fazer parcerias e essas parcerias já serem parcerias diversas para divulgar a sua vaga. Então, é toda uma cadeia para a gente prestar atenção, que eu vejo que às vezes o foco é fazer uma boa entrevista sem ser invasiva. Né? Não preciso nem falar, né, que perguntar se tem filho, se é casado, com quem que vai ficar o filho, isso jamais, né, não podemos de forma alguma fazer isso. Então, acho que o RH, o RH das empresas, nós temos que ficar atentos. Quem é líder aqui, quem tem, não só líder, mas quem tem poder de voz, de chegar, de falar e de levantar essa bandeira. E entender que isso não é bandeira da empresa, isso não é bandeira do outro, isso é bandeira de todo mundo. Né, para que, de fato, a gente tenha uma efetividade nisso. Com certeza, esse futuro que a gente veio aqui conversar para trazer insights, trazer aí algumas dicas, alguns olhares aí sobre o que é importante a gente, os jovens trazerem de conhecimento. Esse futuro ele vai ser construído por esses dois lados, né? A transformação das pessoas, a transformação dessas empresas e do mercado de trabalho. E aí sim a gente vai conseguir começar a enxergar melhor essa mudança, né, na vida das pessoas. Eu queria de antemão agradecer muito vocês por aceitarem esse convite e compartilharem aqui comigo essa arena. Queria de antemão convidá-las, porque em setembro o Senac RJ vai fazer um evento que é como esse, mas é um evento que é para ser inclusivo e dar acesso
a todos esses alunos que estão lá nos assistindo online estarem ouvindo conteúdos, ouvindo pessoas, grandes personalidades incríveis como vocês. Então, convido vocês, convido a todos vocês, fiquem ligados que em setembro, de 11 a 17 de setembro, o Senac vai estar promovendo um summit especial para acolher e construir esse futuro diverso e melhor para todos. Obrigada, gente. Palmas para elas, galera. Obrigado. Obrigada. Alguém tem uma pergunta para elas? Não. Alguém? Aqui, ó. Primeiro, fala seu nome. Meu nome é Marco Carvalho. Eu tenho uma empresa de educação na área de tecnologia, que atua próximo do que a Vai na Web faz. A gente está aí se conhecendo agora. Minha pergunta vai para você, especificamente por conta da sua provocação da tem que ser diferente, a divergência gera, a diversidade gera inovação. Né? As empresas que mais crescem no mundo hoje são empresas que têm características específicas, né? São chamadas de organizações exponenciais. Tem várias coisas que elas têm em comum, mas tem uma coisa que todas têm, é que elas são orientadas por um propósito. O quanto essa orientação por propósito é vista nessa visão da diversidade, o quanto a gente ouve o candidato quanto a gente filtra se ele tem um propósito e o quanto essa organização que você representa quando vai contratar expõe o seu propósito para ser selecionada pelo candidato. Nossa, o processo seletivo é um processo bidirecional, um escolhe o outro. Né? Não é a empresa escolhendo o candidato escolhe a empresa também. A gente pode e deve fazer isso, porque a gente está escolhendo alguma coisa que não é para 3 meses, não é para 6 meses, é para 10 anos, é para 5 anos que seja. Né? Se for para curto prazo, que seja pensado. Como que a questão do propósito entra nessa troca? Obrigado. Perfeito. Você acabou de mencionar o ponto que eu sempre falo. Qual é a principal pergunta, como Headhunter falando agora, tá? Qual é a principal pergunta de um processo seletivo hoje? A pergunta mais importante de um processo seletivo hoje, se eu tivesse que escolher uma para te falar aqui, por que você quer trabalhar aqui? Que vai justamente nesse ponto, né? O porquê que você quer trabalhar aqui, hoje nunca foi tão importante às empresas, em um processo seletivo, entender a real motivação do candidato de por que ele quer trabalhar nesta empresa e não em nenhuma outra do mercado. Observar se essa motivação, se tem algum ponto, algum princípio, valor, visão positiva de futuro do candidato, o que ele acredita, o que ele quer para ele, para o futuro dele, se aquilo em algum nível se encontra com o que a empresa tem para oferecer. Eu acho que os melhores candidatos também para a sua empresa, ele é aquele que de fato tem uma motivação intrínseca, que em algum nível o propósito, a visão positiva dele de futuro está relacionada com o propósito e a visão positiva de futuro daquela empresa. Eu acho isso importantíssimo, é uma das principais pautas do processo seletivo para a gente observar, né, na resposta, e eu acho que a gente tem que ter um cuidado, porque muitos candidatos dão essa resposta de uma maneira superficial, que você vê que a motivação dele está vindo de fora para dentro. E isso é mais temporário. As pessoas que normalmente tendem a ficar são as que dão uma motivação mais intrínseca, algum ponto de identificação pessoal que ela tem com aquela vaga, ou com aquela empresa, ou com aquele propósito. Então, eu acho super importante avaliar, tentar entender e ver se existe esse match de verdade, assim. Então, quem tem aqui abordando o mercado de trabalho, pensem muito nessa resposta antes de ir, para que não seja uma resposta superficial e sim mais intrínseca. Muito bom. Alguém mais tem uma pergunta? Vai ser a última pergunta. Você. Primeiro começa com o seu nome. Boa tarde, meu nome é Stephanie, eu trabalho aqui no Banco Safra. Eu vim de um processo seletivo para jovens talentos, que é o trainee, e a gente sente, de fato, muita falta de diversidade. Foram poucas mulheres, a maioria homens, todos brancos. Então, a gente sente realmente essa falta na participação no meio. Eu achei interessante vocês colocarem até durante as entrevistas, né, que as entrevistas têm que ser focadas realmente na qualificação daqueles candidatos. Mas também foi colocado que o que é exigido da vaga também vai influenciar em quem vai estar lá dentro. Como é que você atinge um equilíbrio entre aquilo? Porque eu tenho que focar na qualificação, mas existem também qualificações que são exigidas hoje que não são oportunidades dadas para todos os colaboradores. Não só colaboradores, como as pessoas do nosso país, principalmente. Então, como se arranja um equilíbrio entre esses dois pontos? Obrigada. Bom, eu acho que uma solução é o que eu venho defendendo muito. Processos seletivos muito voltados para as habilidades comportamentais.
não focado nas habilidades técnicas, né? Eu brinco que da noite para o dia, você pode aprender uma habilidade técnica. Você pode sair daqui hoje, chegar lá, eu te dar uma ficha técnica de produto, você vai estudar, amanhã você vai estar aqui vendendo com aquele atributo, aprendeu. Do dia para a noite, você não pode aprender uma habilidade comportamental. Comportamento está enraizado na cultura, na crença, nos valores, como você foi, né, criado e desenvolvido, etc. Mas eu acho que a habilidade técnica é o que as pessoas têm mais ou menos acesso algumas vezes, entendeu? O inglês, isso, né, e tal. Então, quando você vai focar nas habilidades comportamentais, que é atitude, é motivação, é vontade de fazer acontecer, é flexibilidade, é adaptabilidade, é jogo de cintura. Se você contrata focando nisso, principalmente para início de carreira, que é o que deveria ser mais relevante, o técnico, você vai ter que se comprometer em treinar e desenvolver aquele talento. Então, é muito mais fácil treinar a habilidade técnica do que a habilidade comportamental. Muito mais fácil. Então, eu acho que uma saída é focar nessa linha, assim, mais para comportamento. Entendendo que, por mais que tenha habilidade técnica, tem um tempo dele se adaptar àquele espaço novo. Né? Aquele espaço de desenvolver não só as suas habilidades, mas se unir a todas aquelas outras habilidades que ele vai precisar adquirir. Porque eu acho que cada empresa, assim... Quando a gente contrata no Vai na Web, quando a gente está indicando contratação para outra empresa, a gente tem essa preocupação, né? Entendendo o que você já descobriu sobre essa empresa que você deseja trabalhar nela. Né? Quais são as habilidades e competências que ela tem como um norteador dentro dela, né? Quais são os hábitos e os costumes que esse time de colaboradores tem? Porque é tudo muito novo para o candidato que está chegando. Não adianta ter um currículo incrível, porque quando você adentra uma nova casa, é tudo novo. Então, eu acho que quando a gente está no lugar de qualificar e no lugar também da empregabilidade, olhando para esse futuro que a gente tanto deseja dessa geração que está aí, a gente precisa ter cada dia mais clareza dos passos que a gente está dando. Né? Quais são os pontos mais sensíveis de toda essa trajetória. Entendendo que, por mais que o colaborador ele tenha uma boa... atuação incrível, foi extraordinário numa empresa, não significa que o próximo passo para a próxima empresa vai ser tão extraordinário assim. Porque também precisa ter um tempo de adaptação, um tempo de compreensão daquele novo universo. Você imagina que da empresa, né? De uma empresa para outra. Para o jovem, para essa geração jovem, isso é muito mais fácil, porque o cara está com a cara e a coragem, ele está porque der e vier. Mas o próprio colaborador que faz as transições de carreira e que chega, por mais que tenha aqui atrás um currículo incrível, tem sido um desafio, né? Tanto que a gente tem vagas específicas no Vai na Web para pessoas que estão acima da faixa etária, acima dos 29 anos, que estão na transição de carreira e muitas vezes vêm com um currículo incrível. Quando entra na TI, e muitas das vezes é muito rápido, ele consegue aprender exatamente esses talentos profissionais, eles são muito rápidos, até para ele se adaptar àquela nova cultura e desenvolver novas habilidades humanas, as chamadas soft skills, eles têm dificuldade. Então, assim, é tão complexo esse mundo mental, né, inteligência humana, se aliando a toda essa tecnologia, que precisa respirar para observar esse contexto primeiro. Precisa ter muito amor, né, com a gente mesmo, e acho que individualmente e profissionalmente, em cada carreira que a gente está naquele momento, para que a gente também não entre nesse processo da esquizofrenia tecnológica, coletiva, que tudo tem que acontecer no imediato, no agora. Respeite as estações, né? Eu sempre falo essa frase, respeite as estações para o jovem. E que está adoecendo muita potência, né? Tem tantas pessoas muito potentes que poderiam estar compartilhando e contribuindo muito mais com as formações aí, e que estão muito doentes, porque tem um lugar de muita pressa, de muito desejo, uma correria, né? Uma esquizofrenia, uma euforia, respira. Uma das coisas que a gente ensina muito, a gente tem dado com muitos RH, e a gente sempre diz, o próprio RH que sofre essa pressão, né, porque tem que dar certo, né, tem um lugar ali que você tem que dar certo. Então, eu acho que respirar nesse momento, entender que candidato é esse, que vaga é essa, como é que dá o match, é um processo que a gente precisa fazer com mais tranquilidade. Bom, obrigada. Galera, obrigado. Mais uma salva de palmas para elas, que elas merecem. Gente. Só divulgar, posso divulgar meu Instagram? Pode, divulga seu Instagram. O @marianareis.ra. @marianareis.ra.
Tem muito conteúdo gratuito de mercado de trabalho, empregabilidade, profissional do futuro. Acho que pode contribuir bastante aí. E @marianareis.ra